Olá, muita gente confunde erro de tipo com erro de proibição. Vamos estudar esses dois institutos para a gente tentar esclarecer a diferença entre esses institutos? No erro de tipo, o agente que incide em erro de tipo, há na conduta dele uma falsa percepção da realidade que o circunda. O agente não tem uma concepção completa da realidade que o circunda. O dolo do agente não abrange todos os elementos do tipo. A doutrina diz até que existe uma incongruência, uma não congruência, uma não conformidade entre os elementos objetivos do tipo penal e o elemento subjetivo dolo do agente. Diferentemente, no erro de proibição, o agente sabe o que ele está fazendo. Não existe uma falsa percepção da realidade que o circunda. Ele sabe o que ele faz, só que ele não sabe que o que ele faz é proibido ou é ilícito perante o ordenamento jurídico. Vamos estudar alguns exemplos para a gente entender de maneira mais clara a diferença entre esses dois institutos. Vou dar um exemplo de erro de tipo primeiro. Imaginem que dois amigos saem para caçar. E eles montam então uma barraca de camping no meio de uma floresta. O amigo A, no meio da madrugada, ouve o barulho e sai sem avisar o amigo B, sai da barraca para verificar o que está acontecendo lá fora. O barulho se intensifica e acorda também B, que não sabia que A havia saído minutos antes. B sai da barraca e ouve também o barulho lá fora, fica muito preocupado e neste momento ele verifica um vulto vindo na sua direção. Então o que B faz? Atira no vulto pensando que está matando um animal bravio. Na verdade ele acaba atirando em A e matando A. Então vejam, o dolo dele era de matar um animal bravio que poderia colocar em risco a vida dele e do amigo. E na verdade ele acabou atirando e matando o amigo A. Vejam que o dolo do agente não abrangeu todos os elementos objetivos do tipo penal de homicídio, que é matar alguém. Então houve aí uma falsa percepção da realidade e o dolo dele não abrangeu todos os elementos objetivos do tipo. Há uma incongruência entre o dolo do agente e os elementos objetivos do tipo penal de homicídio, que é matar alguém. Qual é o efeito ou quais são os efeitos do erro de tipo no direito penal? No direito penal, se o erro de tipo for invencível ou excusável, ele é tão importante que é capaz de excluir o dolo e a culpa do agente. Por outro lado, se ele for um erro vencível ou inexcusável, ou seja, aquele erro que podia ter sido evitado pela normal diligência, aquele erro que se o agente fosse mais cuidadoso, ele seria capaz de evitar o erro, esse erro é inexcusável ou vencível, exclui o dolo, mas permite a punição pelo crime culposo. Diferentemente do que é e dos efeitos, nós temos também o erro de proibição. No erro de proibição, eu disse que a gente sabe o que faz, mas não sabe que o que faz é proibido. Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagine que o sujeito é um holandês e ele sempre vai aos estádios de futebol. E nos jogos de futebol, ele está acostumado a fumar maconha para aliviar as tensões do jogo de futebol. Então, está havendo um jogo muito difícil, ele fica muito tenso, para aliviar as tensões, ele recorre a um cigarro de maconha. Esse holandês que está acostumado a fazer isso no país de origem, ele vem para o Brasil assistir um jogo Vasco-Flamengo no Maracanã. Fica muito tenso, para aliviar as tensões, ele recorre ao cigarro de maconha. Pega o cigarro de maconha no bolso e começa a fumar o cigarro de maconha e é preso em flagrante porque está usando substância entorpecente. Vejam, esse sujeito sabe que está fumando maconha, mas ele não sabe que fumar maconha no Brasil é algo ilícito, é algo antijurídico, é algo que contraria o ordenamento jurídico. Erro de tipo não se confunde com erro de proibição e os efeitos do erro de proibição também não se confundem com os efeitos do erro de tipo. Se lá no erro de tipo, o erro invencível e excusável exclui dolo e culpa e o vencível exclui dolo, mas subsiste a punição por crime culposo, os efeitos do erro de proibição são diversos. No erro de proibição, se o erro de proibição for excusável ou invencível, aquele erro que não pode ser evitado pela normal diligência,
qualquer pessoa, por mais cuidadosa que fosse, incidiria em erro, esse erro de proibição vai isentar o agente de pena, excluindo a culpabilidade. Na verdade, exclui um elemento específico da culpabilidade. Qual o elemento? A potencial consciência de ilicitude. Agora, o erro de proibição vencível ou inexcusável, que é aquele erro de proibição que podia ser evitado pela normal diligência, ele não vai isentar o agente de pena. Ele vai apenas diminuir a pena do agente. Então, os efeitos do erro de tipo são diferentes dos efeitos do erro de proibição. Erro de tipo não se confunde com o erro de proibição. E uma última informação relevante. Apesar de a gente ter a expressão erro de tipo, é importante ressaltar que erro de tipo não incide só sobre as elementares do tipo. Incide sobre elementares do tipo, mas também pode incidir sobre circunstâncias do tipo, pressupostos fáticos de uma causa de justificação ou sobre dados secundários ou acidentais do delito. Vou dar um exemplo de um erro de tipo que pode incidir sobre um pressuposto fático de uma causa de justificação. Imaginem que A e B têm uma discussão terrível. E neste momento A diz para B o seguinte: olha, suma da minha vida. Se você aparecer na minha frente, eu te mato. B ficou super amedrontado com essa ameaça. E saiu dali, comprou uma arma e a partir daquele momento sempre andou armado. Certo dia, 2 meses depois dessa discussão, A se encontra com B numa rua deserta e pouco iluminada. E A, por uma coincidência infeliz, leva uma das mãos à cintura. B, que estava armado e estava condicionado àquilo que A já havia falado, B tira a arma, imaginando que A fosse agredi-lo, B tira a arma, atira e mata A, supondo matar A em legítima defesa, porque ele imaginava que A estava prestes a agredi-lo injustamente. Verifica-se depois que A, na verdade, foi pegar um maço de cigarros, não foi, na verdade, pegar uma arma para atirar em B. Então vejam que B agiu em erro sobre a existência de um pressuposto fático de uma causa de justificação. Ele imaginou que A estava prestes a agredi-lo injustamente, quando na verdade A foi apenas pegar um maço de cigarros em seu bolso. O erro sobre um pressuposto fático de uma causa de justificação é erro de tipo. E se esse erro for invencível ou excusável, ele é capaz de excluir o dolo e culpa. Agora, se ele for vencível ou inexcusável, ele vai excluir o dolo, mas vai permitir a punição por crime culposo. Então, o que nesse caso o aplicador do direito vai ter que fazer? Vai ter que verificar todas as circunstâncias do caso concreto para identificar se o erro cometido por B, que foi um erro que incidiu sobre um pressuposto fático de uma causa de justificação, se esse erro poderia ter sido vencido pela normal diligência ou se esse erro era um erro que não poderia ter sido evitado pela normal diligência. E aí, então, a produção do erro, os efeitos do erro, vão ser de erro excusável ou invencível ou erro inexcusável ou vencível a partir das circunstâncias do caso concreto. Então vejam, erro de tipo não se confunde com erro de tipo. Por sua vez, os efeitos do erro de tipo são diferentes dos efeitos do erro de proibição. Espero ter colaborado para os seus estudos de direito penal.